Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, mais um programa Scripta Veritas. Sou Alfredo Vuns e é com grande alegria que voltamos a esse espaço de conversa, reflexão e verdade. Um programa feito para dar voz às escritoras por meio dos desafios do nosso tempo. Hoje temos um convidado especial com o qual queremos ouvir, partilhar e construir juntos uma humilde mensagem de reflexão para a voz. Lembre-se de acompanhar nas nossas páginas Ecoar Sound, pode nos acompanhar a partir do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Você pode também participar deixando as suas questões, a sua mensagem e seus comentários a partir das nossas páginas. Fique conosco, este é o programa Scripta Veritas, porque a escritura é a verdade. Voltando agora para o nosso convidado, gostaria que o mesmo apresentasse, que desse um oi para os nossos acompanhantes, por favor. Irmão Alfredo, é um prazer conhecê-lo pessoalmente e estar aqui contigo no Scripta Veritas. Obrigado pelo convite. Eu sou Israel Miranda, sou casado com a Sandra, pai de Seymour, sou pastor da congregação no Espaço de Jesus, pertencente à igreja IEPA. Okay. Pode dar o endereço do mesmo, sei que é um espaço novo, pode acompanhar nas redes sociais. Se calhar alguém que estiver próximo poderá efetuar uma visita. Muito bem. A nossa congregação está situada no Camama 1, na entrada adjacente à Prelex, bem em frente ao condomínio Joias do Camama. Ok, perfeito. Dizer que o nosso convidado, Israel Miranda, é alguém que tem desenvolvido um trabalho monumental. Digo monumental por quê? Porque até então eu desconhecia a existência de conteúdo teológico histórico, neste caso, que tratasse de abordar sobre o pentecostalismo. E o nosso convidado tem abordado, tem desenvolvido um trabalho nesta área, o qual gostaria que o mesmo também, ainda no campo introdutório, pudesse falar um pouco do que tem produzido. Eu penso que não se faz acompanhar dos livros, infelizmente, mas poderemos deixar nos comentários aqui abaixo, no qual os nossos subscritores, nossos seguidores poderão ter contato com a obra. E gostaria que falasse um pouquinho então sobre isso também. Muito bom. Minhas pesquisas têm sido feitas, pelo menos em três áreas: Novo Testamento, pregação a partir do Antigo Testamento e pentecostalismo. Pentecostalismo, eu comecei a pesquisar em 2017, no contexto acadêmico. A minha monografia do curso de teologia foi sobre o pentecostalismo. Falei sobre como os pentecostais relacionam a sua ênfase no Espírito com a centralidade de Jesus. Que dessa monografia surgiu o meu livro sobre pentecostalismo, tradição do Espírito com essência cristocêntrica. E também tenho pesquisado sobre a história do movimento pentecostal a nível global e especificamente também para o contexto mais angolano. E disso surgiu o meu terceiro livro, que é Pentecostalismo Angolano, traços históricos, influências e leitura do Pentecoste em Angola. Perfeito. As minhas pesquisas, elas são geralmente resultado daquilo que eu identifico como possíveis lacunas do nosso evangelicalismo, especificamente nesses casos do pentecostalismo, e tento contribuir de alguma forma para suprir esta lacuna. E a questão histórica, por exemplo, era uma delas. Nós tínhamos no cenário angolano pelo menos 3 livros sobre a história dos pentecostais. O primeiro deles é o que foi escrito em 1970 por Douglas Leroy, o livro da biografia da P. Stark, que é a mulher que a Guerra de Deus da América mandou para Angola. Certo. O segundo foi escrito por Manuel Martins em 2004, que é Recantos do Mundo. E por fim tínhamos também o Angola, Memórias de um Missionário, que foi escrito em 2010 pelo missionário Joaquim Cartacho, auxiliado por seus filhos. Okay. Esses livros são muito importantes para o pentecostalismo angolano, mas eles têm pelo menos 2 limitações. A primeira delas é a limitação de abrangência daquilo que é o movimento pentecostal. Os 3 livros trabalham o pentecostalismo apenas a partir de uma única matriz, que é a matriz Stark-Cartacho. Quando o movimento, podemos pensar nele fora dessas matrizes, já tanto desde 1907
e principalmente a partir de 1958, Perfeito. quando surgem outras matrizes pentecostais que não têm relação direta com o Stark nem com Cartacho. Então, o meu livro surgiu para contribuir com essa ampliação das matrizes pentecostais em Angola. E, por fim, também esses livros são muito importantes, mas tem a segunda limitação, que é a limitação de tempo. Eles são escritos, contam a história do movimento pentecostal apenas de 1938 até no máximo 1775, com alguns lampejos básicos até 85, 84. E então o meu livro vem fazer o que é para ampliar também essa questão histórica do movimento, de pelo menos de acontecimentos já desde 58 até 2010. Ok. Então, nesse sentido, identificando essas lacunas nesses livros importantes, percebi que era fundamental, já era tempo de termos um material sobre o movimento pentecostal, já que ele alcançou níveis e, podemos dizer, o tamanho suficiente para ter alguma coisa mais ampliada. Pese embora, também é importante o meu material. Por quê? Porque seria o primeiro livro de um angolano pentecostal a escrever sobre o pentecostalismo angolano. Os Certo. 3 primeiros são materiais escritos por americanos e por portugueses, o que não tem demérito nenhum, né? Mas é fundamental que a gente consiga caminhar por pernas próprias, né? Consiga fazer coisas como um movimento de forma independente, não dependemos mais de quem está fora. Uma vez alguém disse, um missionário que esteve cá, e um amigo contou isso, que perguntaram para ele o que ele considerava ser a imagem que melhor representava a igreja angolana. E ele disse, um mendigo. Por quê? Por quê? Porque ele é muito pedinte, ela é muito dependente. Então, as produções que ela tem, a maioria vem de onde? Vem de fora. Certo. Então, é fundamental que a gente crie a cultura de começar a andar de forma independente, embora com parceria de externos que são importantes, e produzir aquilo que é nosso também, com nossa perspectiva, com a nossa realidade, com aquilo que estamos aqui a rever enquanto angolanos. Certo. É De isso. facto, é muito importante quando se tem produção local, porque percebe quem de facto tem conhecimento, percebe a realidade de quem de facto está envolvido nela, né? Percebe a realidade de quem de facto está envolvido nela. E quando se consulta muito material externo, acabamos por não ler muitas das vezes o contexto e de certa forma também se produz algum conflito, né? No seio local, nas igrejas locais, por exemplo, quando se não se tem um cuidado de que não. Esse livro está a abordar, mas tem algumas componentes que têm a ver muito com a cultura, tem a ver muito com a realidade do autor. Sim. E situações similares a estas. Então, nós gostaríamos, convidamos o nosso amado pastor, nosso amado irmão, para abordarmos um tema, a princípio, que é muito evidente também, pois embora aconteça em outras denominações, sem desprimor a igreja pentecostal, ocorre muito, na verdade, no seio pentecostal. Daria um exemplo. Tem um amigo, por exemplo, que quando esteve na sua formação teológica, o mesmo tinha uma colega que também estava para ingressar no ministério pastoral, e na verdade ela já tinha uma denominação em sua residência, que é uma igreja criada por ela mesma. E no percurso da sua formação teológica, chegou uma altura que ela desistiu e dizia para os seus ex-colegas, neste caso, que aí vão matar a vossa fé, né? Aí não é efetivamente o caminho que devo seguir. Tem, por exemplo, de certa vez um professor esteve na sala de aula e perguntou-lhes quem é Deus. E ela respondeu, não, Deus é o criador de todas as coisas. O professor chamou o aluno, chamou ela, e foram até a janela da escola. E como ela estudou na Metodista, dava visibilidade ao Hotel Trópico. O pastor lhe mostrou. O professor mostrou-lhe, olha para esse hotel que está aí. Se tu dizes Deus é que criou todas as coisas, esse hotel que fez é Deus.
Então, por todas essas questões e outras, né, essa até é mais simples, mas por outras questões mais complexas, ela diz que não é conveniente que eu termine esta formação porque a minha fé está a naufragar, está a morrer cada vez mais. E tem um texto que é muito conhecido, 2 de Coríntios 3,6, diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então queremos saber efetivamente do nosso convidado, sendo que é alguém que também tem produzido material teológico, tem trabalhado nesse sentido. Como é que nós podemos interpretar esse texto? Será que um cristão efetivamente pode estudar teologia? Será que a letra não mata? Muito bem. Sobre o texto em si, o texto, na verdade, uma das formas de conseguirmos compreendê-lo é apenas ler o contexto dele. Se não lemos apenas o versículo 6, se lemos o versículo 1 do capítulo 3, até pelo menos o versículo 7 e 8, podem ajudar a nos mostrar que ali não está a se falar a respeito de estudo, né? Está a falar a respeito da lei. O quanto essa leitura isolada e independente da lei e seguindo ela ao pé da letra, sem o auxílio do Espírito, você vai muitas vezes interpretá-la ao ponto de você matar pessoas. Certo. Ao ponto de isso matar mesmo, porque você precisa compreendê-la dentro daquilo que é uma perspectiva maior do que o momento histórico, por exemplo, em que ela foi dado. E o cristianismo faz isso. O cristianismo passa a ler a lei, o Antigo Testamento, numa perspectiva muito maior do que quem, por exemplo, apenas teve contato com a lei, quando foi dada em Êxodo, por exemplo. Por quê? Porque o evento Cristo ressignifica, nos leva a compreender a coisa de forma mais ampliada. Então, Coríntios não está falando nada contra o estudo teológico. E usar esse texto para dizer que a letra mata, então não devemos buscar o conhecimento, é uma espécie de falácia, é um erro. E poderíamos dizer que o cristianismo, sem dúvida, é a religião que deveria levar qualquer indivíduo a buscar estudar. É o cristianismo. Por quê? Por quê? Por muitas razões. E poderíamos aqui elencar alguns argumentos possíveis para pensarmos de por que o cristianismo é a religião. Se tem uma religião no mundo que levaria, ou que quem nela pertence deveria querer estudar, é o cristianismo. Por quê? Porque nós acreditamos que o nosso Deus se revelou a nós, pelo menos, de duas formas, né? A revelação geral, no universo, o céu, a terra, e como diz os Salmos, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Mas também queremos numa revelação especial. A revelação especial é o quê? É a Bíblia, é um livro. Se Deus nos se revela a nós de forma especial por meio de um livro, no mínimo, sabe, Deus está a dizer o quê? Leiam. Se vocês quiserem me conhecer, se vocês quiserem compreender mais nuances a respeito do meu caráter, da minha atuação na história, a respeito de como eu lido com os indivíduos e como eu estou intervindo na própria história, no tempo, está aqui, leiam. Certo. Digamos, ser cristão também deveria ou deve levar qualquer indivíduo a querer ler. Por que a querer ler? Porque o Deus que nós queremos conhecer e dizemos servir se revelou a nós de forma especial por meio de um livro. Certo. Então, o estudar em si já deveria ser algo que todo cristão teria como base e premissa. Agora, é fundamental que a gente não deixe de fazer uma espécie de contextualização histórica de por que às vezes em muitos movimentos, e aqui especificamente pentecostais, Sim. existe algum possível anti-intelectualismo. Por exemplo, quando a gente pensa no pentecostalismo, o movimento pentecostal, ele surge, dizem os pesquisadores, tanto pentecostais como não pentecostais, como uma espécie de protesto e contraponto ao racionalismo e as suas duas filhas, que seria, por exemplo, o que? A ala mais
fundamentalista e a ala mais liberal do cristianismo, Ok. que tem como pressuposto muitas vezes o racionalismo. E o pentecostalismo surge com um movimento que vai enfatizar a importância do quê? Das emoções também, da experiência. O que o racionalismo acaba fazendo o quê? Acaba muitas das vezes negligenciando. Então, esse modernismo e esse fundamentalismo que para o mais fundamentalista virou sensacionismo e para o liberal virou uma ideia de leitura da escritura como mito, o sobrenatural sendo arrancado, o pentecostal diz que não. O sobrenatural tanto está presente na Bíblia como pode ser vivido hoje. Só que, ao lidarem com esses grupos, muitos deles foram às vezes bem radicais com esses pentecostais, e então alguns pentecostais passaram a deduzir o quê? Veja, se é no contexto acadêmico que a gente ia e lá queremos aprender mais sobre o Evangelho, a palavra de Deus, teologia, e encontramos gente que diz que na Bíblia não tem milagre e hoje também não tem mais ações do Espírito em dimensões mais carismáticas, Sim. e eles creem que tem isso, ele vai dizer o quê? Não, se eu ir lá, o que é que vai acontecer? Vai roubar minha fé. Exatamente isso. Também. Então, nesse sentido, não é que isso justifique completamente o anti-intelectualismo, mas estamos a trabalhar o quê? Aquilo que é um ponto que alguns dos pentecostais se apegaram para isso. Vou dar um exemplo. Tem um pentecostal americano das Escandinavas, que eu leio Petrus. Ele conta a história dele, que ele foi em um seminário teológico e quase virou liberal. Ok. A partir dessa realidade que ele fez, ele acabou encerrando o dia de seminário e passaram a construir o quê? Muito mais aquilo que chamam de escola bíblica de obreiros. Tipo, 3 dias, uma semana estudando e não ir num ambiente mais, digamos, acadêmico, formal, Justo, por causa disso que eles encontraram ali. Então, neste sentido, embora não justificável, existe esse pressuposto histórico no ambiente pentecostal e não só pentecostal. Agora, essa realidade também, com o passar dos anos, foi mudando. Por que foi mudando? Porque o movimento era muito recente e vai amadurecendo. O Certo. amadurecimento faz perceber o quê? Que não é bem assim, que não é necessariamente chocante, colidente, cristianismo fervoroso, por exemplo, com a intelectualidade. E agora volto para as razões de por que considero novamente o cristianismo como uma religião que nos levaria a estudar. O primeiro argumento que eu falei aqui, chamaríamos talvez de argumento revelacional. Deus se revelou a nós de forma especial, por meio de um livro. Então, quer dizer, leiam. Só que esse livro que Deus se revelou a nós é um livro que, se é um livro, tem que ser interpretado. Certo. E para interpretá-lo corretamente, tem que fazer o quê? Eu tenho de estudar ferramentas de quê? De interpretação. Daqui tem ferramentas de quê? De hermenêutica, de exegese, de compreensão, inclusive muitas vezes de línguas originais, que vai demandar estudo. Só que essa questão da revelação especial também nos leva a um outro elemento, que é o argumento criacional. Okay. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que pressupõe que Deus nos criou como gente racional, que não se pode confundir com racionalismo. Sim. Racional, gente que pensa, gente que compreende, gente que exercita a mente. Quer dizer, se Deus nos criou como gente que pensa, então Deus quer que a gente pensa. Exatamente. Então, buscar um caminho diferente do pensar, do refletir, é pelo menos dizer que Deus errou ao nos criar como gente que pensa, como gente que parece com Ele no aspecto de pensar e de refletir. Então, estudar para nós deve ser importante só pelo fato de compreendermos que Deus nos criou como sua imagem e, portanto, como gente racional, como gente que pensa. Então, não deveríamos pensar numa fé, como aí diria John Stott, uma fé que não pensa, porque crer é também pensar. Certo. Crer também tem a ver com reflexão, também tem o aspecto intelectual da fé, o aspecto racional da fé, porque toda fé sem razão, sem a reflexão, ele vira fideísmo, não fé, mas e a fé e o cristianismo é uma fé pensante.
Um outro possível argumento, se permita, que são vários para a gente estudar, Sim. buscar o intelecto, sem dúvida seria mesmo o argumento em que Deus nos manda amá-lo. Deus manda amá-lo como? Deus manda amá-lo, por exemplo, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente ou com todo o nosso entendimento. Digamos, Deus não... E é bem da verdade que a gente não vai amar aquilo que não conhece. Então, até Deus, para amá-lo como Ele quer ser amado, passa pela compreensão. Isso não significa necessariamente ser intelectual, mas pelo menos ter uma compreensão cognitiva daquilo ou de quem estamos a chamar de Deus. Que Deus é esse? Suas qualidades, seus atributos, como Ele se relaciona conosco, como Ele intervém na história. E vai demandar estudar, ainda que não estudar academicamente, mas ler, mas buscar compreender, buscar conhecer aquilo que nós estamos aqui e dizer que amamos. Então, o mandamento de amar a Deus nos mostra que Deus quer ser também amado com a compreensão e com o entendimento. Olha, são tantos argumentos aqui, a gente aqui pensar, mas... São vários Sim. argumentos possíveis. Adicionando num dos argumentos que o nosso convidado acabou de expor, por exemplo, o facto de Deus ter criado o mundo, né, e de dizer ao homem que dominai-o e subjugai o mundo, já de certa forma também nos levaria a estudar pelo menos aquilo que nós chamamos vulgarmente por secular, por exemplo, estudos seculares. Porque existem também alguns movimentos que infelizmente instruem os seus membros, algumas dizem que instruem os seus membros a nem sequer buscarem informação intelectual secular, comum, por exemplo. Sendo que as Sagradas Escrituras nos ensinam que Deus nos deu um mundo para subjugar. O que significa dizer que o mundo está à nossa volta e para nós subjugarmos o mesmo precisamos ter uma compreensão dos fenômenos físicos, fenômenos biológicos e assim sucessivamente, de várias formas. Isso é tão interessante que... Olha, sabe por que o cristão deveria ser o indivíduo que mais quer estudar essa questão da criação, por exemplo? Porque todos nós, no contexto do cristianismo, somos daqueles que têm mais informação. Então, a informação imediata de que fomos criados à imagem de Deus. Certo. E que ao nos criar, Deus nos estabeleceu algumas ordens. E no ambiente mais reformado, quando se pensa, por exemplo, uma visão reformada, se trabalha muito a ideia de que ao criar o homem, Deus deu ao homem alguns mandatos. Certo. E são três. Cultural. Isso, são os mandatos criacionais, e são três: mandato cultural, mandato espiritual e mandato social. Okay. O mandato cultural é aquele em que o homem recebe a ordem da parte de Deus de criar civilizações, de criar cultura, de criar artes, de pensar política, de pensar administração. Por quê? Porque à medida que o homem caminha fazendo estas coisas, ele está sendo corregente com o Criador. Ele está participando da criação de Deus como cooperador de Deus nessa missão de Deus de cuidar, de administrar, de até mesmo sustentar sua criatura no contexto do universo. Então, como cristãos, nós deveríamos olhar para o cristianismo não como a religião que nos torna gente que vive uma espécie de um gueto evangélico ou cristão. Certo. Uma vida fora da sociedade, uma vida longe daquilo que é a vida social e comum. Não, nós devemos entender que, na verdade, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E fazemos a obra de Deus não apenas quando evangelizamos, cantamos ou pregamos, mas quando estamos em ação, colaborando com o Criador, abençoando o universo que Deus criou. Okay. E a gente faz isso como? Colocando em prática aquilo que Ele mandou fazer. Criando, muitas vezes, cultura, produzindo um bom texto, um bom poema, um bom livro, pesquisas acadêmicas que podem abençoar as pessoas, podem abençoar a saúde e os seus desafios, que podem agilizar muitas questões do nosso mundo. Então, o cristão deveria, mais do que ninguém, entender isso. Sim. Por quê? Porque ele é alguém que, ao ler a Escritura,
que é o livro que ele diz que é como palavra de Deus, ela faz o quê? Ela nos mostra que nós devemos buscar esses caminhos e rever assim. Então ninguém deveria, mais do que o cristão, inicialmente, ter interesse em querer compreender, estudar um pouquinho mais. Certo. Vamos entrar nesse tema novamente. Vamos por agora falar somente, passar algumas publicidades. Gostaríamos de informar aos nossos acompanhantes que nós temos a casa de iogurte 3F Sabores, que faz a entrega do iogurte ao domicílio. Se tu queres aquele iogurte natural, podes entrar em contato a partir do 938 83 50 78. O Estúdio Kazanga também é um estúdio que tem mantido este nosso programa. Faz cobertura de eventos, casamento, eventos religiosos, eventos pedido, batizado. Podes também entrar em contato a partir do terminal 928 42 10 21. Informamos ainda que também a empresa Maframa Capa é uma empresa de desinfestação. Vocês podem solicitar o serviço de desinfestação em sua residência, na sua empresa, a partir do contato 947 8559 57. A empresa Smile, que também nos mantém em pé, faz aluguer de tapetes a partir do 947 62 88 e 80. Sem esquecer que nós somos a Equarsound e estamos abertos para parcerias a partir de montagem de som. Se tens um concerto e pretendes que o mesmo seja transmitido ao vivo, podes entrar em contato conosco. Se tens uma conferência, cultos e cerimônias, também nós fizemos cobertura desse tipo de evento. Basta para isso entrar em contato conosco a partir das nossas páginas ou ainda a partir do terminal. Vamos só partilhar aqui o terminal. O terminal deixaremos já aqui embaixo, no qual poderás entrar em contato conosco para fazermos então a cobertura deste evento. Voltando para o nosso convidado, penso que o mesmo conhece. Tem um livro de um teólogo, Arcis Sproul, do Sproul, que faleceu acho que há uns 5 anos atrás, se a memória não me traiçoa. O título do livro é tão interessante, é Somos Todos Teólogos. Né? O título do livro é Somos Todos Teólogos. E o argumento neste livro, ele é um livro, uma introdução à teologia sistemática, na verdade, e um dos argumentos que levou mesmo a escrever esse livro, ele diz que todos nós somos teólogos, na verdade. Agora, a questão é que se nós temos alguma compreensão sobre Deus, até aquela pessoa que não frequenta a igreja, se diz tem alguma compreensão sobre Deus, se para ele Deus, por exemplo, é animal, Deus é o ar que ele respira, está a fazer teologia, na verdade. Ele diz que todos nós somos teólogos. O que vai determinar se somos bons teólogos ou não é o conhecimento que cada um de nós vai buscar, né? Partindo do princípio que bons teólogos são aquelas pessoas que baseiam a sua teologia nas escrituras sagradas que foram reveladas, que Deus deu, o verdadeiro Deus deu para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. E o mau teólogo é aquela pessoa que não tem como fonte da sua teologia as escrituras sagradas. Então, por isso eu questionaria, por que um cristão deve buscar estudar teologia efetivamente? Por que um cristão, por exemplo, fez menção de que a Bíblia nos foi dada para ler? Existem alguns que dizem que não, eu não posso ler nenhum livro, por exemplo, eu não posso ler nenhum livro que aborda sobre o pentecostalismo angolano, devo simplesmente me focar na Bíblia. Para mim, Bíblia e mais nada. Por que razão nós devemos buscar conhecer livros que tratam de outros assuntos paralelo à Bíblia, por exemplo, ou assuntos de âmbito bíblico, por exemplo, como filosofia, ou hermenêutica, essas ciências que nos ajudam de alguma forma a ter conhecimento das escrituras? Muito bom. Na verdade, e o Sproul, conheço sim o trabalho do Sproul e esse livro. Por que deveríamos todos estudar? Primeiro que aquele que diz que só deve ler a Bíblia, ele já está refazendo teologia. Só com uma má teologia, né? Por quê? Porque ele
não percebe que o livro que ele tem em mão, por exemplo, não é um livro que foi escrito hoje e agora. É um livro que foi escrito há mais de 2, 3 mil anos, muitos dos seus textos. E, portanto, ele tem distâncias ou distanciamentos com esse livro. Certo. Distanciamento autoral, distanciamento linguístico, distanciamento cultural. E sem que ele compreenda muitas das vezes algumas questões que podem ajudá-lo a reduzir esse distanciamento, ele não vai compreender muitas vezes o que está escrito. Começando com o fato de que para ele ter esse material aqui em português, já é um trabalho de teólogo, de teologia, Certo. de gente que estudou língua grega, hebraico, aramaico, e se reúnem para nos facilitar. Temos o quê? Temos esse material em português. Perfeito. Ou então podemos traduzido. Isso quer dizer o quê? Sem que ele perceba, ele está defendendo que eu só posso ler a escritura, não mais outros materiais teológicos, mas o fato dele ter a escritura aqui hoje para ler já é um trabalho de gente, de teólogos. Certo. Então, segundo a própria tradução que ele tem aqui em português, em algum momento é um trabalho, é algo que também tem a ver com teologia, Certo. porque a tradução de um texto bíblico, em algum momento, ele não será, dependendo do tipo tipo da tradução, não vai ser ipsiliter. Vai ser, às vezes, algo mais formal, vai ser algo, por exemplo, que se traduzir aquilo que é a linguagem de hoje, que poderia ser talvez o próximo da equivalência do contexto anterior. Então, isso é o quê? É teologia. Certo. Então, dizer que só lê a Bíblia, até mesmo só lê a Bíblia, que está a desfrutar do resultado de um trabalho teológico que você ignora porque você não conhece. Certo. Mas, indo no porquê ler, é porque outros livros podem nos ajudar a entender a Bíblia. Então, tudo aquilo que a gente acaba buscando em termos de leitura de outros livros, o foco é qual? É compreender cada vez melhor a Escritura. Certo. E então é assim que a gente lê hermenêutica, é assim que a gente aprende grego e hebraico, é assim que a gente aprende, por exemplo, a questões linguísticas, porque se não for assim, nós poderemos não compreender completamente muitas coisas, porque muitas coisas das Escrituras só se compreende se você entender que Paulo está escrevendo alguma coisa aqui que tem a ver com o contexto histórico-cultural em que estava inserido. E como é que eu identifico esse contexto histórico-cultural? É muitas vezes via ferramentas, como comentários bíblicos, introduções ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, e outros tantos materiais. Certo. Então, para compreender a Bíblia que nós dissemos que só ler, precisamos de materiais extra-bíblicos. Um outro ponto, sem dúvida, seria, como cristãos que nós somos, nós queremos que essa mensagem alcance outras pessoas. Certo. E isso não é coisa de quem é pregador, isso é coisa de quem é cristão. Porque o que cabe a todo cristão é fazer de outros aquilo que nós somos, discípulos de Cristo. E o processo de disciplinar outras pessoas demanda o quê? Demanda questões de aprendizagem, de conhecimento. Embora é relacional, mas também tem informação. E vem aquela pergunta: como é que eu vou conseguir partilhar com alguém conhecimento se eu não domino, não compreendo bem as coisas? E estamos num mundo, por exemplo, em que muitas pessoas olham esse livro como um livro caduco, atrasado, retrógrado, que não serve para nós. Como é que a gente vai conseguir comunicar a quem nos ouve que é cético a seriedade deste livro? Por exemplo, se eu não dialogar com aquilo que esse indivíduo lê, uma vez desse certo autor, como é que a gente prega o coração de quem é cético? Começando buscando ponto de contato entre aquilo que ele lê, ele considera como relevante, e a escritura. Então, eu como angolano, se quero alcançar afrocratas, tenho de dialogar com Cheikh Anta Diop, tenho de dialogar com autores que são africanos, afrocentristas, e tentar encontrar ponto de contato nesses autores com a escritura,
E então ele poderá me ouvir não por causa da escritura, mas porque ele percebeu que eu, embora cristão, leio o Cheikh Anta Diop. E à medida que ele vai me ouvindo, porque é alguém que lê Diop, poderá perceber que talvez tem coisas em Diop que a escritura também já nos diz. Então ele passa a ver a escritura não como um livro tão atrasado, porque pá, aquilo que o Diop falou, aqui nesse livro também tem. Então daqui a pouco ele é atraído por Diop, que é a sua autoridade, e vê a escritura apenas como um livro que dialoga, e de repente ele vai começando a perceber que não, esse livro não é tão atrasado quanto parecia. Certo. Vai ouvindo, até que quem sabe em algum momento pode vê-la de fato como autoridade, como ela é. Então é fundamental dialogar com outras disciplinas, com outras informações, para quê? Para que a gente consiga cada vez mais espalhar o evangelho, partilhar o evangelho. Tudo aquilo que a gente puder aprender. E aqui eu aprendi com Robert Clinton, no seu livro Etapas da Vida de um Líder. Como é que se forma um líder? Diríamos, fazendo um curso na faculdade. Ele diz, não, enquanto ele viver, desde o momento que ele nasce, quando ele nasce, aí está se formar um líder, porque tudo que ele experimenta contribui para a sua formação como líder. Quando ele vai nascer, ele vai aprender a se relacionar com o pai e com a mãe, Certo. depois com os irmãos, e isso é importante para o líder, porque o líder tem que ser alguém relacional. Quando ele vai perder, vai ganhar, também está formando quem ele é. Então, aí vem os conhecimentos variados que existem, estão a contribuir, sempre contribuem de alguma forma para quem queremos ser e para aquilo que queremos fazer. Então, como cristãos, aquilo que somos, aquilo que queremos fazer, o que podemos aprender sempre pode contribuir muito. E teologia mais ainda. Por quê? Porque nos dará mais informações daquilo que é a nossa base e aquilo que nós queremos espalhar pelo mundo todo. Sim, de fato, porque diz a palavra em 1 Pedro 3, 3,15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Ou seja, nós devemos estar preparados para dar uma resposta racional, porque é inadmissível que, diante de uma determinada situação relacionada à fé, nós, como povo de Deus, damos respostas que não têm base, não têm sustento algum e, de certa forma, contraditórias. Nós pensamos que estamos a defender Cristo, dizendo simplesmente que não, eu creio só pela fé, quando, na verdade, nós estamos a fazer um desserviço para a igreja. Quem acabou por fazer um trabalho que, de alguma forma, quase que monumental nesse âmbito, penso que é o pastor Timothy Keller. Espetacular. Timothy Keller foi alguém que conseguia dialogar com o ceticismo, com os filósofos seculares de uma forma esplêndida, de uma forma surpreendente. Tem uma pregação dele que os nossos seguidores poderão até encontrar no YouTube. O título da pregação é O que o cristianismo tem a oferecer no século XXI. Se não estou errado, o título é este. Lembra que aquele é um sermão que ele foi convidado para pregar no parlamento inglês. Ou seja, no meio de pessoas que não creem em Deus, não creem no cristianismo. Então ele foi lá para defender a fé cristã. Mostrou que é que o cristão, nós como povo de Deus, temos a apresentar para a sociedade atual. E a forma como ele aborda sobre o cristianismo aí, até a pessoa que é intelectual de outras ciências vê que não, isso aqui, pelo menos ele está certo. Ele tem que ver que, eu creio que eu vejo na seguinte perspectiva, o ímpio tem que ser levado a um ponto em que ele só não crerá, não, o que falta aqui é o Espírito Santo já, né? Não por uma falha minha, porque existem pessoas que por vezes não creem em Deus devido ao mensageiro, né? Obviamente que guardando as devidas proporções, né? Nenhum de nós chegar a um ponto intelectual capaz de persuadir alguém. Mas o ponto que eu gostaria de mencionar aqui é que não deve existir, devemos eliminar ao máximo aquilo que é a nossa falha, aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que está ao nosso alcance. Por isso o nosso convidado disse muito bem, o máximo de conhecimento que nós pudermos obter, devemos fazer. Agora, aquilo que não
está ao nosso alcance, nós vamos sim recomendar para que Deus possa intervir. Nosso convidado disse muito bem no princípio do nosso programa que uma das razões que levou as pessoas a fugirem da vida intelectual deve-se também ao surgimento de pessoas que não definiam mais a fé cristã, não acreditavam em milagres, uns diziam que não, a Bíblia tem erro, não deve ser compreendido assim de forma literal, não deve ser levado nessas proporções. Isso faz com que algumas pessoas se afastem. Então, o que eu gostaria de saber do nosso convidado é, sendo que a palavra nos ensina a crescer em graça e em conhecimento, como é que nós podemos crescer em graça e em conhecimento e como é que nós podemos manter o fervor espiritual quando nós procuramos nos dedicar em buscar esse mesmo conhecimento? Vou dar um exemplo também. Certa vez um irmão chegou até mim e perguntou: não, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová não tem o texto de João, da mulher adúltera, João, acho que é João 8. João 8. João 8. Não tem o texto de João 8, não tem isso, não tem aquilo, a Bíblia deles é falsa, tudo isso. Com aquele fervor, com aquele entusiasmo alto. Depois ficar explicado, então, de certa forma é compreensível a razão deles não terem esse texto. Porque até em algumas Bíblias de estudo, algumas pessoas, alguns teólogos indicam que existe a probabilidade de ter sido um texto acrescido. Por essa razão é que algumas Bíblias deixam, né, uns preferem pecar por excesso do que por defeito. Então, deixam esse mesmo texto, mas colocam uma nota, né, informando que existe essa possibilidade para que a pessoa que quer estudar, né, analise a fundo, tire as suas próprias conclusões. Já o testemunho de Jeová falam por outros termos, né, nós não queremos que isso não está, nem queremos que o nosso povo conheça isso, então vamos retirar. A pessoa ficou assim um pouquinho mais calma. Então existe essa possibilidade, como é que não é. Então, às vezes é esse conhecimento que quando nos falta, acabamos por ser extremistas em algum lado, acabamos por não ter determinado cuidado. E nosso convidado fazia menção, por exemplo, da tradução, né? Porque existem aqueles que são paráfrase. Se nós não buscamos conhecimento, nós podemos estar a ler uma paráfrase. E quando nós falamos em paráfrase, é como, por exemplo, a Bíblia Viva, a Bíblia Mensagem e outras Bíblias. Sim. Bíblia Tradução Nova Linguagem de hoje. Quando a pessoa que tem essas Bíblias não está a ler uma tradução das Escrituras, está a ler uma paráfrase, que é uma interpretação daquela pessoa que escreveu aquela Bíblia. Por exemplo, a Mensagem, segundo me consta o autor, traduziu, escreveu daquela forma porque era uma Bíblia que ele quis para os seus filhos. Não encontrou uma que era adequada, então preferiu por, né, interpretar alguns textos, escreveu de uma linguagem muito mais simples para que os seus filhos pudessem entender. Então, como é que nós podemos crescer em graça e em conhecimento? E como é que nós podemos manter o fervor espiritual, os interesses nas coisas celestiais, quando nós buscamos efetivamente estudar mais sobre teologia, buscar mais conhecimento nesse sentido? Quais são os conselhos que darias? Muito bom. Tem uma frase do Kevin Vanhosa que é: mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Amém. Então, o fazer teológico deve sempre não nos tornar pessoas que estão na cátedra, fazendo teologia e distante da realidade da igreja. Então, o objetivo, o fim último do fazer teologia não deve ser meramente o conhecimento por si só, mas o servir. Então, servir quem, por exemplo? Servir a igreja. Isso é uma forma. Então, o envolvimento do teólogo com a igreja poderá fazer o quê? Poderá, fazer com que o conhecimento dele seja mais útil para a comunidade. Certo. 2, para que ele não fique envolvido em coisas, muitas das vezes, diríamos, fúteis, mas em tentar refletir de forma relevante, de fato. Vou dar um exemplo. Tem um teólogo chamado Roger Strontat, ele é pastor de uma igreja pentecostal no Canadá, e ele estava expondo Atos dos Apóstolos à igreja, uma série de mensagens. E daquela exposição dele em Atos, ele percebeu que havia uma necessidade de interpretar Atos e Lucas numa perspectiva pentecostal.
Então, o que ele vai fazer? Ele foi fazer um mestrado para poder trabalhar melhor como Lucas demonstra uma teologia do espírito mais carismática. E disso surgiu o livro dele, que talvez, se a gente tivesse que pegar 5 livros do pentecostalismo, este livro é um desses 5. Chama-se Teologia Carismática de Lucas. Quer dizer, ele elaborou uma teologia bíblica em termos das pesquisas, que foi fundamental. Que surgiu do quê? Da revivência com a igreja e das lacunas que ele foi percebendo. Então, como é que a gente consegue manter isso? Primeiro, não deixando a igreja, se envolvendo com a igreja. Ao mesmo tempo que eu estou pesquisando, que eu estou lendo, que eu estou estudando, eu estou convivendo, eu estou me relacionando. Por quê? Porque primeiro assim eu vou tentar produzir para quê? Para servir a comunidade. Certo. A segunda coisa é que o chão de fábrica da igreja me ajudará na humildade, no sentido de não lidar com os outros como que se eu fosse o melhor. Então eu vou aprender, por exemplo, a amar e a servir gente que muitas das vezes não entende o que eu entendo. Certo. Que não sabe o que eu sei. E qual é o meu objetivo? O meu objetivo não é meramente ter razão ou estar certo ou falar que eu conheço. É fazer o quê? É servi-lo. Então, às vezes, para servi-lo, eu posso melhorar ou cuidar a minha linguagem. Eu posso, por exemplo, separar um argumento, um texto que tem, por exemplo, várias leituras possíveis dela, e em vez de ficar no púlpito ou então nas conversas, apresentar todos os argumentos, eu foco só naquela que é mais coerente para servir os meus irmãos aí no contexto da comunidade. Então, esse calor da igreja local, ele é muito importante para quem quer desenvolver, pesquisar, ter uma vida acadêmica. Por quê? Porque quem quer exercer academicismo, intelectualidade, tende a ser alguém com uma inclinação muito forte para isolacionismo. Certo. Para se isolar. Ele quer ficar sozinho, ele quer estar o tempo todo fechado na biblioteca, fechado no escritório, fechado em lugares para ler apenas. Mas agora, o fazer isso e também estar com o contexto da igreja poderá me ajudar a despertar para muitas coisas, porque a gente deve ir para a escola não apenas para saber aprender, mas também para saber conviver, como diz a Unesco. E o conviver pode ajudar muito nisso. Um outro elemento fundamental também é mesmo o que é ser alguém que entende que a boa teologia é aquela que me coloca de joelho. A boa teologia é aquela que me coloca prostrado diante da cruz, diante de Cristo, e que me faz amá-lo mais ainda. O que isso quer dizer? A boa teologia não é aquela apenas em que eu estou cheio de conhecimento e informações. É aquela que me ajuda a compreender cada vez mais ainda a Escritura e me leva a amar mais a Deus. E aqui vem aquilo que os teólogos da patrística faziam. Dizem que a patrística fazia teologia orando, uma teologia orante. É por isso que há neles uma teologia às vezes muito poética, porque eles são teólogos que estão a pensar de forma acadêmica, racional, mas que estão rendidos diante do Senhor. Então a boa teologia é aquela que me leva diante de Deus, que me coloca prostrado diante dele. E não se pode perder isso. É aquilo que se diz. A diferença entre o teólogo e o cientista da religião é que o cientista da religião estuda sobre a religião. E o teólogo faz o quê? É aquele que está estudando a revelação de Deus a partir de Deus. Digamos, essa relação com o próprio Deus que o teólogo tem é importante para aquilo que ele está trabalhando, pesquisando, desenvolvendo. Não é só um mero exercício acadêmico e acabou, sem uma devoção ali ao Senhor em quem estamos dirigindo. Então, a igreja local, envolvimento com a igreja e também a perspectiva de que a boa teologia é aquela que me coloca aos pés do Senhor. Se eu perceber que estou estudando e cada vez mais longe da comunhão dos santos, do servir a igreja e também do próprio Senhor, então eu preciso me colocar aos pés dele e dizer: Senhor, me ensina a te amar mais. Que o que eu aprender, que o que eu conhecer precisa me levar nas duas direções, do amar a Deus e amar as pessoas. Exatamente isso. Perfeito, perfeito. Efetivamente,
é necessário que se esteja dentro da comunidade. Dizem os teólogos para que os pastores ou para que os obreiros da seara não estejam a responder perguntas que o povo não fez. É como se você viesse pregar no domingo e pregar, por exemplo, aquele exemplo que eu poderia. Um tema qualquer que a igreja nem está a vivenciar aquilo, nem tem necessidade efetivamente sobre aquilo. Acá é como se fosses um soldado em guerra, mas está a disparar no local em que não existe inimigo, tentar procurar sarar feridas que sequer existem. Vamos já pedir ao nosso convidado para que possa nos indicar algumas literaturas para os nossos seguidores, mas antes vamos só passar novamente algumas informações. Vamos só passar alguma, enquanto o nosso convidado vai pensando em alguns livros que são relevantes para a nossa. Vamos deixar também a partir dos comentários, nosso convidado vai fazer menção, mas deixaremos todos descrito aqui abaixo nos nossos comentários. Informar mais uma vez que a Ecoar Sound está aberta para parcerias. Nós fizemos montagem de som e transmissão de lives e em conferências e cultos e cerimônias. Se pretenderes os nossos serviços, basta entrar em contato conosco a partir do 952 44 02 60. Repito, 952 44 02 60. O Estúdio Kazanga também faz cobertura de eventos e coberturas de fotografias, nesse caso, ensaios fotográficos, a partir de qualquer tipo de evento, em qualquer tipo de evento. Basta para isso entrar em contato a partir do 928 42 10 e 21. Amados Maior, quais são os livros, quais são os livros que introdutórios, né? Vamos assim dizer, aqueles livros para cristãos comuns que tu recomendarias para quem outrora se dedicava simplesmente em ler as escrituras sem preocupação alguma por livros paralelos às escrituras. Então, quais são os livros que recomendarias? Muito bom. Acho que eu vou recomendar aqueles que podem te ajudar a compreender muito a questão do cristianismo com a intelectualidade, com o cultivo da mente. Certo. O primeiro sem dúvida seria Crer Também Pensar, de John Stott. Stott. Um livrinho pequenininho, só 45 poucas páginas, linguagem acessível, e recomendo muito. Pode ajudar a nos introduzir na importância da intelectualidade e de uma fé pensante. O segundo, isso é mais para os pentecostais, mas quem também não pode ler, que é o livro do Rick Nannes com o título Pentecostal de Coração e Mente. É um livro que vai ajudar a compreender o quanto é importante a intelectualidade e também ao mesmo tempo a experiência no espírito, mas pode encontrar esse equilíbrio ali que é bem fundamental. Os outros dois seriam os dois livros do Timothy, são mais três, dois livros de Timothy Keller. O primeiro é Deus na Era Secular. Como estamos num mundo secularizado, e o Timothy Keller vai mostrar ali como é razoável crer em Deus. E o outro é também livro do Timothy Keller, Fé na Era do Ceticismo. O Keller também vai demonstrar como o cristianismo faz sentido e as muitas perguntas que se levantam, que ele vai apresentar ali pelo menos 6 argumentos de por que o cristianismo faz sentido e é o que melhor responde às demandas, às questões, os desafios da existência. E por fim, um outro livro também que vale a pena recomendar é o livro do Jonas Madureira, que é Inteligência Humilhada. Então, esses 5 livros eu creio que podem ser muito bons para quem quer compreender mais a questão do que é importante estudarmos, compreendermos algumas coisas no cristianismo que relaciona bem a fé com a mente, a fé com a razão. Ok, se permita-me acrescer lá mais uns 2. Sim, com certeza. Tem um de hermenêutica, introdução hermenêutica. Entendes o Clash de Gordon Fee E Douglas Stewart.
Na verdade, é um livro muito, muito, muito bom. Vai nos mostrar como é que podemos interpretar cada livro das escrituras, da Bíblia neste caso. E um outro livro que falamos aqui no princípio, Dos Somos Todos Teólogos. sim. Né? É um bom livro com a introdução aos principais temas da fé cristã, que seria recomendável aos nossos seguidores de darem uma olhada aqui. Não se vão arrepender. Queremos lhes agradecer a presença, dizer que as portas estão abertas. É a primeira de muitas das passagens, sendo que está aqui bem próximo dos nossos estúdios. Então, agradecemos imenso. Se tiver mais alguma coisa que gostaria de partilhar com nossos seguidores, o momento é este. Tem Muito algum... bem. Eu agradeço o convite, é um prazer estar convosco e sempre que podemos estar à disposição. Sim, pode repetir também o endereço da igreja que está a Ok. pastorear mais Nossa uma congregação vez. está no Camama 1, na rua adjacente ao supermercado Prelex, em frente ao condomínio Joias do Camamo. Certo. Quanto a palavras finais, uso-me aqui das palavras de Gordon Fee, que Certo. dizia que desejava ser um erudito em chamas. Amém. Que a gente consiga, enquanto cristãos, cultivar o intelecto, se dedicar aos estudos, ao mesmo tempo que não apaguemos a chama do espírito, a vivência com o Senhor, e então conseguimos, esse equilíbrio é fundamental. Temos pessoas que conseguem dialogar de forma racional, com compreensão cognitiva, que podem falar com cuidado, mas também que tenham devoção, que são rendidos ao Senhor, que amam a Deus com todo o coração e que não viveriam sem Ele. Essa combinação seria belíssima para o cristianismo, para qualquer cristão. Então, que se pudéssemos ser, pelo menos os pastores, os líderes, eruditos em chama, seria uma palavra muito boa para caminharmos como cristãos. Amém. 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 Já também pedir ao nosso irmão que nos encerre com uma oração, por favor. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós de forma especial por meio de um livro, nos convocando, nos desafiando a estudar, a ler, sempre iluminados pelo Teu Espírito para compreendermos a Tua, de fato, Tua real mensagem. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a não negligenciarmos essa parte importante do cristianismo, que é o entendimento, o intelecto, a compreensão cognitiva. Nos leva, Senhor, a sermos despertados, a querer conhecer e conhecer cada vez mais o Senhor, à medida que lemos e estudamos também. Mas que esse conhecimento não se torne apenas meramente um conhecimento mecânico e então passamos a ler tudo de forma cartesiana, mas que seja um conhecimento também experiencial, de vivência, de contato com o Senhor. Então poderíamos caminhar como quem tem luz na mente e fogo no coração, e como quem consegue amar o Senhor com todo o entendimento, mas também com todo o coração, com toda a força e com toda a sua alma. Nos dê essa graça e nos desperta para isso. Em nome de Jesus.